Olá! Sejam bem-vindos ao Faça Momentos do Faça Memórias em Casa. A aula aqui apresentada foi formulada especialmente para cuidadores de idosos. Tenham um bom proveito. A aula aqui apresentada é sobre o artista Paulo von Poser e foi elaborada especialmente para o cuidador de idoso que deseja uma nova possibilidade de olhar para o cuidado. Vocês vão compreender por que eu escolhi Paulo von Poser para você, cuidador de idoso. Toda rosa tem espinhos. Repare na beleza desta rosa feita pelo artista. Paulo von Poser é um artista completo, cujo talento é capaz de transmitir, através de sua obra, sensações profundas que conversam com a estética da sua poética. É o cuidado de si, através da obra de arte deste grande artista. Paulo von Poser é considerado um dos grandes nomes da história da arte da atualidade. Nasceu em São Paulo em 1960 e incansavelmente participa de diversos projetos para tornar mais humana sua cidade, assim como a sociedade. Paulo é um artista completo. É artista plástico, arquiteto, ceramista, desenhista, ilustrador e professor em faculdade de arquitetura. É conhecido como o pintor das rosas. Tema da nossa aula. Vamos explorar juntos as rosas de Paulo von Poser. Paulo von Poser teve sua avó como uma inspiração e como constante presença. É curioso como algumas pessoas passam por nossa vida deixando uma presença marcante. Ele desenhou uma rosa pela primeira vez aos 24 anos de idade, após observar um quadro de rosas pintado por sua avó Edith. Veja que rosas lindas! Aqui é um detalhe da pintura. Em determinado momento da sua vida, ele deixa de dividir o apartamento com um amigo e começa então a se sentir sozinho. Saía para ir às festas, baladas e quando voltava de manhã, trazia o pão do café da manhã e aproveitava para comprar uma rosa. Foi uma forma que ele achou de vencer a solidão que sentia. Foi dessa forma que as rosas passaram a ter um significado especial, além do quadro que ele encontrou da sua avó. Parecia que tudo queria lhe dizer algo. As rosas passaram a ser um tema constante e uma fixação para o artista, que usa a rosa como uma assinatura em seus trabalhos. Veja que linda esta gravura de uma rosa aberta. Seus desenhos urbanos comprovam um conhecimento técnico que, atrelado à sensibilidade do artista, causa um impacto ao espectador de sua obra. Lembrem-se
que o Paulo é arquiteto e professor em faculdade de arquitetura. Repare no desenho dele. É um desenho de uma qualidade exuberante. Veja esse vendedor de rosas. A rosa sempre muito presente. Repare nesse outro desenho da cidade com essas rosas aquareladas. Isso faz parte da poética do Paulo. Ele tem muito desta preocupação urbana de intervir com a rosa na cidade. O que será que ele quer dizer com isso? Cidades grandes precisam urgentemente de rosas. Quando você desenha uma rosa, a relação com ela te leva de volta para um lugar interno, um lugar de bem-estar. Fico fora do tempo, não sei explicar direito. É um lugar de silêncio. Essa é uma fala do Paulo von Poser e que serve perfeitamente para o cuidador de idoso, tão necessitado deste lugar de bem-estar, deste lugar de silêncio. Por que não você, cuidador, entrar em contato com essa sensação que o Paulo descreve que vem do desenho da rosa? Um lugar de bem-estar que precisa existir interiormente em cada cuidador de idosos. Afinal, como cuidar de um outro alguém se não vivenciarmos um certo frescor em nossa rotina? Como fazer isso? Repare na beleza dessas rosas com asas. Vivenciar o cuidado de si para construir um lugar de calmaria em meio à rotina tumultuada de um cuidador. O cuidar de si é a única possibilidade de ir de encontro a este lugar de bem-estar. O cuidador que não cuida de si, ele adoece, ele deprime, ele angustia. É preciso cuidar de si para poder cuidar de um outro alguém. Afinal, toda rosa tem seus espinhos, e cuidar do outro sem olhar para si é como viver o espinho, enquanto se esquece da beleza da rosa. Veja essa fotografia da cidade, trabalhada pelo Paulo, com bordados de rosas. É uma obra bastante grande e muito, muito bonita. Mais do que bonita, é tocante. Eu podia dizer que amo as rosas. Ou será que é o desenho delas que eu amo? O desenho que elas geram em mim ao irem se transformando, se abrindo, e que é a sua essência. Eu creio que é hora do cuidador de idoso poder florescer. É preciso encontrar uma maneira para florescer em meio a esse tumulto, a essa rotina cansativa que é o cuidado do outro. Que tal você, cuidador, vivenciar toda essa magia da rosa, experimentar essa sensação que o Paulo von Poser descreve? Como?
Que tal um trabalho de arte com Paulo von Poser como inspiração? Cuidar de si para cuidar do outro. Experimente se envolver com uma atividade pensada com o olhar da arte-terapia. Experimente vivenciar a possibilidade de florescer. Favorecer a rotina de quem muitas vezes esquece de si para cuidar do outro. Quem sabe, então, presentear alguém que você conheça e que dedica muito do seu tempo a cuidar de um outro alguém. O kit de artes para cuidadores de idosos do Faça Momentos, do Faça Memórias em Casa, foi especialmente formulado para os cuidadores de idosos. Faça o seu momento. É a história da arte para favorecer o cuidado. Experimente se envolver com novos aprendizados, com uma nova possibilidade de olhar para o cuidar de si. Experimente, presenteie-se com arte, floresça. E acesse o site do artista para conhecer mais da sua obra. www.paulovonposer.com.br. Obrigada e bom trabalho!